Olá, pessoal, bem-vindos ao Elas Talk Show. E hoje eu estou aqui com Adriana Musitano, Lidiane Lopes, Rosane Nunes e hoje nós vamos dar continuidade a um vídeo que nós gravamos falando sobre criação de filhos na adolescência. Se você ainda não assistiu, já clica aqui, corre, vai lá assistir. E hoje também, dentro desse assunto, nós vamos abordar como que é criar adolescentes, né, nessa fase da depressão, da ansiedade. Então, nós vamos falar muito aqui sobre depressão e ansiedade na adolescência. Conta aí, deixa pra gente nos comentários se você tem filhos adolescentes ou na sua adolescência, se você era muito ansioso ou se você já passou por alguma fase que você teve depressão. E vai deixando o seu like, né? Se inscreve no nosso canal. Encaminhe esse vídeo para mais pessoas, porque com certeza esse conteúdo aqui hoje vai agregar algo aí na tua vida. E eu quero perguntar agora para a Rosana, como que é, Rosana, essa experiência com seus filhos e como que era na sua infância também e adolescência? Eu acho assim, prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a minha adolescência, como eu fui criada com 5 irmãos, né, 5 homens, eu me sentia muito sozinha, né? Não tinha muito amigos, eu era uma pessoa... E nisso me criava uma ansiedade. Certo. Depressão, não acho que... Mas ansiedade, sim. Porque eu sempre sempre sentia falta daquela irmã, de uma pessoa para conversar. Minha mãe trabalhava, minha mãe era só... trabalhava o tempo todo, cuidando da casa. Eu não tinha mesmo com quem conversar, com quem, né, falar. E aquela amiguinha mesmo, né, que eu queria, até que a minha prima mudou lá para casa e ficou melhor. Mas eu fui criada assim, num ambiente que eu não tinha com quem eu poderia abrir meu coração. Que a minha mãe, assim, uma mãe que cuidou perfeitamente da gente, mas ela não tinha esse diálogo, porque ela nem sabia como dialogar, não porque ela não era capaz. Outros tempos. Outros tempos. Ela achava que dar a sua comida na hora certa, cuidar. Tanto que a minha mãe era tão cuidadosa, que vou abrir um parênteses rapidinho. Eu estava na 3ª série, não me esqueço disso. A diretora me tirou do meio da multidão que a gente fazia. Não sei se vocês aí, do tempo que vocês ficavam fora, estava o hino nacional. Eu sou dessa época aí. Sim, aí ela me tirou, colocou como a aluna mais bem vestida da escola. Que a minha camisa branca, ela era branca de doer. A minha meinha, era tudo assim, perfeito. A minha mãe foi isso. Isso era o amor dela que ela tinha por nós. É deixar a gente bem arrumadinho, simples, mas tudo muito limpinho, né, e tal. Mas ela não tinha essa sensibilidade de conversar, de bater papo. Eu fui criada assim, então eu tinha meus irmãos. Você conversava mais com essa amiga que você tinha. E eu vejo assim, os pais de antigamente não tinham muito assim a sabedoria e o conhecimento até que nós temos hoje também, né? Com certeza. E também acho assim, a falta de conhecimento você perece, né? Como meus pais não tinham, né, educação, não estudaram, então assim, meu pai estudou mais tarde. Eu acho que minha mãe não tinha esse conhecimento de ter que aproximar dos filhos, conversar. Então, as coisas passavam batidas, né? E você se considerava uma jovem com ansiedade. Depressão não chegou? Não, depressão não. Nunca tive vontade, não. Depressão não. Era só ansiedade mesmo. É ansiosa. E nisso, você passa isso para os seus filhos, parece, né? É uma coisa assim que... Conta um pouco pra gente. Meus filhos... eu tenho 2 filhos. Todo mundo já sabe, tenho 2 filhos gêmeos. Eles, menino e menina. Meu filho é bem quieto, bem tranquilo. A minha filha já é bem ansiosa também. Ansiosa no sentido de ter ataques, né, de pânico e sudorese, de ficar com taquicardia e eu ter que ensinar ela a respiração, e respirar junto com ela, respirando. A alimentação agora que ela está na academia, está malhando, está muito melhor. Mas a gente já fez muito exercício de respiração, ela entrou em aconselhamento, terapia e tudo. E eu sou contra medicamento, apesar de ser médica e estar sempre, né, receitando. Na minha casa não existe esses medicamentos de antidepressivos ou anti-anxiety, porque eu acho que eles são muito addicting, né? E eu acho que a gente tem que ensinar os filhos a lidar com essas mazelas, essas estados emocionais, amadurecer, né? Trazer a consciência que você tem que amadurecer esses estados. Ok, Rô, e eu gostaria de perguntar agora para a Lidiane, quais as suas considerações sobre esse assunto?
Então, Geisa. São muitos? Não, a adolescência ela é uma fase de muita mudança, de explosão mesmo, que a gente até comentou no nosso outro programa, né? E essa fase pode ser muito confundida. Esse momento que o adolescente vive pode ser confundido com ansiedade, com depressão, pela própria mudança comportamental dele, né? Então, a gente tem que estar bem atento. É uma fase, a gente tem que ter um olhar mesmo para ver se esses comportamentos são só típicos e característicos da adolescência ou se eles estão passando por algum transtorno. A Sociedade Pan-Americana de Saúde diz que 10 a 20% dos adolescentes sofrem de algum distúrbio mental e são diagnosticados erroneamente. Uau. Então, é muito importante que nós, pais, estejamos atentos mesmo a essas mudanças para não... Porque se a gente não cuida dessa ansiedade, dessa depressão, ela pode se tornar uma coisa mais grave. Do pânico. Disso uma questão. Diagnosticado erroneamente, assim, não são diagnosticados com depressão, ou você estão diagnosticando a mais ou a menos? Como que é esse estudo aí? Erroneamente, são diagnosticados erroneamente. Talvez eles não tenham ansiedade, talvez eles não tenham depressão, eles só estão passando por aqueles sintomas da própria mudança, que é da adolescência. Então eles estão sendo diagnosticados com doenças que eles não têm. Isso. Ou com doença, ou com depressão e ansiedade, na verdade, podem ter outra coisa. Exatamente. Isso que eu só queria saber. Se eu entendi, né? Ou seja, eles foram caracterizados com algumas patologias que, na realidade, ainda não são patologias, mas é uma fase de transição na fase da adolescência. É isso. Por exemplo, a baixa de serotonina, que é um sintoma característico da depressão, ela é comum na adolescência. Entendeu? Pode ser só uma baixa de dopamina porque ele está passando e é transicional, E como que era na sua adolescência? Conta um pouco pra gente, Lidiane. Você era uma pessoa ansiosa? Rebelde. Como que foi? Você já teve depressão? Conta pra gente. Eu tive depressão pós-parto do meu segundo filho. E existe também, né, a depressão pós-parto. Eu também tive. E a depressão também hormonal, que é de Parkinson, né? Quando você tem o mal de Parkinson. Eu tive depressão pós-parto e é um sentimento muito estranho. Eu não sei... A gente tem episódios de depressão por momentos tristes da vida, mas eu consigo sair desse espaço. Para ser diagnosticado com depressão, você tem que sentir os sintomas, de acordo com os médicos, por mais de 2 semanas, constantemente. E assim, se é só uma baixa de dopamina, você tem que ver se um dopamine fix, como é que fala isso em português? Um conserto da dopamina. Um conserto da dopamina, por exemplo, sair, passear no mall, brincar com um cachorrinho. Exercício. Esse é um dopamine fix que a gente fala, exercício físico, então você vai ficar bem. Quando você tem depressão, esse dopamine fix não resolve. Muda, né? Você continua com aqueles hormônios baixos. Eu era uma adolescente rebelde, questionadora. Entrei nessa fase de questionar o mundo mesmo. Por quê? Porque minha mãe não pode sair. Mas por que não posso sair? Aí eu escrevi uma carta. Eu acho que eu posso sair, que eu tenho maturidade, sim, para sair. Já cheguei a pular a janela para sair de casa. E ansiedade eu tenho por conta do meu TDAH, né? Mas assim, na adolescência em si, você tinha muita ansiedade. Como que você lidava com isso? Você tem memórias? Eu sempre... Por conta do meu TDAH, talvez, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, então eu sempre pratiquei muito esporte. Então, eu era aquela pessoa que fazia de tudo, que queria fazer de tudo. Eu fazia jazz, eu fazia piano, eu treinava vôlei. Então, não tinha tempo, não tinha espaço. Tinha tempo de ficar ansiosa. E mesmo assim, você se sentia ansiosa? Me sentia ansiosa. Quando eu ia apresentar trabalhos na escola, eu tremia. E eu era uma aluna super linda. Até aqui, né? Eu estudo antes, chego aqui, eu tô... Você falou que você tem TDAH e desde a adolescência você tinha ansiedade também por conta do TDAH. Explica para as pessoas que estão nos assistindo o que é o TDAH, porque muitas pessoas não conhecem. Eu mesmo fiquei conhecendo o TDAH depois que te conheci. Eu não sabia o que. Eu falei, gente, TDAH, o que é isso? Então explica para a gente o que é o TDAH. O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A gente tem uma deficiência dopaminérgica e... Não sei se preciso explicar especificamente o que é o TDAH. Assim, é o lobo pré-frontal. A gente tem uma diminuição das funções do lobo pré-frontal. Que ele é responsável por categorização, organização, memorização. Tem um estudioso, o Barclay, dos Estados Unidos, um americano, que fala que o TDAH é uma cegueira temporal. É assim, a gente vive aquele imediatismo. É como se a gente estivesse preso num presente constante.
A gente não consegue planejar as coisas, entrar em movimento. Um hormônio faz a gente entrar em movimento e o outro faz a gente permanecer em movimento. Como a gente acorda com a nossa garrafinha de dopamina baixa, a gente não tem essa mesma motivação que uma pessoa normal, né, neurotrópica, não se fala normal, não se usa mais essa terminologia, né? Tem. Então, antes, aí vem um monte de coisa, pensamento acelerado, por conta dessa deficiência dopaminérgica, você vai desenvolvendo outros sintomas. Por isso que diz que não existe TDAH sozinho, ele sempre vem acompanhado de uma comorbidade. O que é uma comorbidade? Uma ansiedade generalizada, um OCD, uma depressão. Por quê? Por conta de um TDAH não tratado. Mas eu não sabia, eu só descobri que eu tinha TDAH com 40 anos quando eu fiz o diagnóstico do meu filho. Na minha época, é frescura. Desatenta. E o seu filho também tem, né? Que hoje ele tem quantos anos? Ele vai fazer 10 anos. 10 anos. Então, quando chegar na adolescência, você vai ter um adolescente com TDAH que também, né, vem a ansiedade junto. Não necessariamente, porque o TDAH dele é tratado, ele faz esporte, ele toma medicação, que eu também fui muito relutante em dar medicação para ele, mas eu não me arrependi porque ele odiava a escola, então realmente a medicação ajudou ele a ficar grounded, mas existem sim outras formas de tratamento. Eu não tomo medicação, porque sou super sensível à medicação e eu já tenho ansiedade. Então, a medicação me aumenta a minha ansiedade. Mas eu aprendi a viver com a minha ansiedade. Eu faço exercício físico, meditação, oração. E funciona, Deus, né? Deus é o centro de tudo. E tá funcionando para você. E eu gostaria de perguntar agora também para a Adriana, que como terapeuta, né, Adriana, quais as suas considerações sobre esse tema tão delicado? Pessoal, se você está gostando desse bate-papo, vai deixando o seu like, né? Comenta, se inscreve, ativa os sininhos para você não perder os próximos vídeos. Eu quero ouvir agora, e eu creio que vocês de casa também, né? O que a Adriana tem para ensinar para gente? Na minha casa, eu tive algum momento, né, que eu lidei com isso em casa, que foi numa situação do meu filho, num relacionamento amoroso. Ele tinha uma namorada que ela era depressiva, ela cuidava também com medicamentos, e num determinado momento da relação, ele mergulhou tão profundamente que ele na convivência, ele começou a viver quase em simbiose no processo dela. E foi uma situação muito difícil, por quê? Porque se ele estava muito feliz, ele estava errado, porque ele estava muito feliz e ele não era, digamos assim, não era solidário ao problema dela. Se ele estava muito para baixo, praticamente não dava o suporte, né? Então ele viveu assim um momento, foram 2 ou 3 meses realmente muito difíceis, até que num determinado momento eles terminaram, né? Ela terminou com ele e realmente ele ficou. O dia que eu cheguei em casa do trabalho, eu encontrei meu filho, ele estava deitado em posição fetal, num quarto, luz apagada. E eu falei, o que está acontecendo? Não queria conversar. E foi um momento desafiador para mim também, porque eu já era terapeuta, eu já trabalhava com as técnicas que eu uso hoje. E é muito interessante quando você começa a lidar em casa, né, com situações que você está acostumado, né, com os pacientes. Com os pacientes. Realmente foi um momento realmente desafiador, né, que graças a Deus foi superado, mas foi superado com muita presença, com muita conversa, amor, carinho, com muito acolhimento daquele momento, até ele perceber, né, e foi também, né, tinha a faculdade, os amigos, eu tive a oportunidade, porque também, né, era um momento que eu conheci os amigos dele de faculdade, conheci algumas pessoas. E a presença deles foi muito bacana, né? Porque quando você tem isso, né? Quando você conhece os amigos dos teus filhos, né? É um momento que às vezes sem você expor, né? Você diz, né? Quando é que vocês vão marcar uma pizza, né? E aí você tem aquelas pessoas que vão estar junto para contribuir, né? Para essa mudança aí de fase. Então, foram 2 meses realmente desafiadores. Eu trabalhei muito com a técnica que eu uso. E né? agora ele está bem.
Agora ele está bem. Graças ele a Deus. passou, né? E foi uma coisa que eu comecei a controlar também, porque depois ele passou, teve um início, Quantos que foi anos quando ele ele tinha, Adri? nessa época ele tinha 19 anos. E aí depois ele com 21 ele foi morar sozinho num outro país. E ele, olha que coisa interessante, ele desejou muito, né? Foi fazer o curso dele, a pós dele, foi morar na Itália, que foi o país que ele nasceu. Só que quando, digamos assim, fecharam as cortinas, né? Porque teve um momento, organizou casa e tudo. Quando ele caiu na real, ele se encontrou sozinho. E uma das coisas que levaram ele novamente um pouco a perceber o estágio foi o quê? Recordações, a memória do vazio que ele sentido antes. Então foi o momento em que eu identifiquei que os sintomas começaram, as características, o modo como a voz, o olhar quando a gente se falava por vídeo, eu comecei a reconhecer, e aí, antes que a coisa se repropusesse, eu falei, não, peraí, vamos olhar para isso. E aí eu conversei abertamente com ele, né? Filho, olha, eu tô percebendo isso, isso. Como seria você voltar para yoga? Você, como é que tá o teu, né? Sair com os teus colegas, você tem amigos na cidade onde a gente morava, liga. E aí a mãe do meu cunhado também morava, né, uma certa de 1 hora da cidade onde ele estava, vai lá, e ele teve a oportunidade de estar com uma outra família, mas no final de semana não está sozinho, e aí a coisa foi, ajustou, e em um mês eu já percebia uma outra movimentação. Você agiu antes de que acontecer. Então é muito importante a presença do pai e da mãe. E reconhecer os sinais, né? Reconhecer os sinais, porque realmente o pegar num tempo, né? E muitas vezes eu chamava ele para perguntar, filho, mas você sabe o que você tem dentro, você sabe quem você é, e essas coisas, assim, você chamar a pessoa para a consciência. E eu falava muito assim para ele também, né? Porque quando ele identificou que era essa questão dele estar lá sozinho e tudo começou a remexer, eu falava, mas você está aí por quê? E aí ele falava, porque, né? Eu vou escolher o curso. Ok. Mas se por acaso você não está feliz, volta. Sim. Ele, não, mãe, mas eu não volta. Porque tá para tudo mim bem, a coisa né? mais importante é a sua felicidade. Para mim não é um curso universitário. Não, mas isso para mim é importante. Então, filho, se isso é importante, olha para isso e abraça a causa e sabe que você tem aqui uma família que te apoia. Você não está sozinho. A gente está distante, mas você não está sozinho. Tenha clareza sobre isso. E aí foi um tempo de virada de chave. E que bom que... Sabe o que é interessante? Ela fala isso? Ela falou com ele, não para ele, né? Tipo assim, tô percebendo que você tá doente, volta para casa. Né? Que nem muitos pais fazem. Ela fez ele mesma olhar e tomar a própria decisão dele. Sim. E esse é o step com o adolescente, é que ele faça a própria escolha dele, o não é dele, a escolha é dele. E por ela já ter experiência como mãe e como terapeuta, ela guiou ele de uma forma que ele mesmo se olhasse para si. Por que você tá aí? Aí ele, então eu tô sozinho, mas eu escolhi estar sozinho. E aí ele foi raciocinando e... Perfeito. Muito legal. E uma outra coisa também que eu falava com ele, que foi muito importante, foi o que levou ele lá. Por mais que ele, né, tenha sido, né, guiado, vamos dizer assim, orientado, e ele foi tomando, né, a própria estrada dele, mas eu falava para ele, talvez o que você esteja vivendo foi pela expectativa que você criou nessa fase da sua vida. Toda vez que você coloca a expectativa fora de você, você corre o risco da frustração, porque não está no seu controle. Então, vamos olhar para isso e aí a gente analisava. Você está no local que você escolheu? Sim. Você está gostando da faculdade? Sim. O curso está? Sim. Então, ok. Agora, saiba que no momento que você perceber que não está funcionando para você, você simplesmente é livre de mudar, ok? Só assuma que o motivo pelo qual você está aí foram escolhas suas. Mas a mudança, sua família... E aí ele foi... E que bom, né, Dri, que agora tá tudo bem, né? Graças a Deus. No meu caso, eu tenho também uma filha adolescente, né? Como nós falamos no vídeo anterior. Corre lá pra assistir, hein, pessoal? O meu filho, ele é um pouco ansioso, né? Mas hoje ele já é adulto, não é assim ao extremo. Mas a Giovana, que é a menina, tem 12 anos. Gente, ela é bem ansiosa, bem...
E no Brasil, quando a gente veio embora aqui para a América, no Brasil, eu lembro, ela não era. Então, eu vejo que aqui nos Estados Unidos, tanto os adolescentes como os adultos também desencadeia muito mais ansiedade e depressão. Os adolescentes, por mudar, né, deixar amigos, deixar família, parentes, chega aqui adaptação na escola que não é fácil. Então, eu vejo que depois que a gente chegou aqui na América, ela começou com essas ansiedades, eu percebendo, né, e aí ela começou a comer muito, porque às vezes a ansiedade, né, também ele vai gerar outros gatilhos que você quer, né, fazer outras coisas. Acho que você depois pode explicar melhor sobre isso, a Lidiane também. Então, ela começou a comer muito, ficar mais fortinha. Então, eu sempre tenho que estar conversando, sempre tenho que estar procurando ali entender, colocando ela para fazer outras coisas, para ela ocupar a mente. Porque a América aqui, gente, para quem é imigrante, vocês não têm noção, a cabeça da gente muitas vezes como fica. Então, para o adulto, né, eu vejo em si, para lidar com todas essas situações, esse turbilhão de coisas novas aqui num país que não é o país da gente, não é fácil. Então, imagina para o adolescente também. E aí já entra também, né, toda aquela questão hormonal, né, de estar se descobrindo, é muita coisa. Então, nós, como pai, mãe, temos que estar atentos, estar de olho, cuidar dos nossos filhos, perguntar, tá tudo bem? O que está acontecendo? Né? Esses dias eu peguei minha filha chorando, sozinha, então tem que ir lá. Por quê? O que está acontecendo? Você está triste? Por que você está triste? O que eu posso fazer para melhorar? Eu estou sendo uma boa mãe? Faça perguntas, aprenda a fazer sempre perguntas. Né? Eu estou sendo uma boa mãe? O que está te faltando? O que está doendo? O que você gostaria de fazer? O que eu fizesse que eu não estou fazendo? Então, acho que isso é muito importante, né? Você tirar deles aquela informação que a gente precisa saber para ajudar eles também. Né? Eu aqui não falei, mas uma das coisas que o Matheus ele usou bastante é justamente a técnica que eu trabalho, né? Que são as barras de Access, que ajudam realmente milhares de pessoas à mudança nesse estado emocional. E antes dele viajar, por sorte, ele tinha aprendido e eu ficava. Filho, se auto-aplica. Sério? Usa as ferramentas que você tem. Porque realmente, porque numa hora dessa, às vezes, você precisa ter algo, né? Porque quando você está sozinho, porque muitas vezes você está próximo a pessoas, mas você está sozinho. Porque não é só você estar num ambiente com... Quando você está nesse espaço, que você não está em concordância com as outras pessoas, você pode estar numa casa com 20 pessoas que você pode ter esse estado de se encontrar só. E aí você ter, né, ferramentas, e as perguntas, elas são poderosíssimas. Né? Porque as perguntas te saem do piloto automático da nossa mente e fazem com que você vá olhar, né, para aquilo o que tá falta naquela pessoa, né? Porque quando a gente vai no piloto automático, a gente vai igual... E eu vejo hoje também, André, assim, com as redes sociais, né? E o imediatismo de tudo, dos jovens, dos adolescentes, aqui na América também. Então, tipo assim, quer as coisas é para ontem, é tudo muito rápido, muito uso de celular. Isso gera cada vez mais ansiedade, né? Então, o que você tem para falar pra gente? Nesse caso aí das redes sociais é a comparação. Acho que a comparação que você tem com que os adolescentes têm com os outros que estão do outro lado da câmera traz ansiedade, porque todo mundo quer viajar, todo mundo está viajando, todo mundo está com roupa linda. O pessoal só mostra o bom, né? Só mostra o bom. Então, e tem casos até de suicídio, né, com comparação de redes sociais, o que é uma coisa assim que é assustadora, né? E uma outra coisa que a gente não pode esquecer, né, é ensinar os nossos filhos a acreditar, crer que Deus está presente em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, se você... E é isso que eu sempre falo com meus filhos. Vocês vão chegar a hora que vocês não vão saber para onde correr. Mas lembre que Deus está sempre esperando, está sempre lá. Graças a Deus. Não esqueça que isso que a gente ensina, né, essa semente está sempre lá. Então, eu acho que Deus, a gente tem que estar... né, arraigada nesse Deus que a gente crê. Lembrando que a ansiedade é algo natural do indivíduo. Todos nós temos ansiedade. Com certeza. É a resposta de luta e fuga. Né? Só que quando ela é patológica, é quando ela foge desse... Quando a gente passa muito tempo nesse estado. Quando a gente reage
né? É uma analogia da inflamação, né? Passou daquele estado, já fica... E a adolescência, ela tá aprendendo coisas novas, ela tem que ser uma adulta, mas ela não tem repertório, que foi o que a gente falou no outro. Então, isso por si só pode causar ansiedade. Com certeza. Entendeu? Então, a gente precisa realmente voltar a atenção para os nossos... Tudo que é novo, né? Você pode trazer um desconforto e traz uma ansiedade. E hoje é muito interessante a gente, né, ter essas informações e poder olhar dessa forma, estar atento aos nossos, né, jovens e adolescentes. Porque eu não sei vocês, mas eu era da época de que, sabe, ficava para baixo, era a falta do que fazer. Você pega uma vassoura e resolve essa questão. Mas tem aquele ditado, né? Uma mente ociosa é a oficina de Satanás, né? É a oficina do diabo. Assim. Mas é verdade, a mente ociosa só pensa... Só besteira. Só besteira. Né? Então, e sua mãe estava certa. Minha mãe pega uma vassoura e vai resolver. Vai capinar um lote. Minha mãe falava assim, vai capinar um lote. Mas faz todo sentido, porque sem função, ele precisa ter uma função. Era uma forma de fazer exercício, né? A ociosidade traz ansiedade. E as redes sociais também tem a questão da resposta imediata, porque a gente não está educando esse adolescente a esperar, que é um comportamento básico. E aí ele fica nessa ansiedade, daquela... vai acontecer. Não, a vida é a febre do momento, né? Pessoal, deixa nos comentários pra gente saber se você é ansioso, se você não é. Encaminha esse vídeo para alguém. Conta aí, se você conhece alguém que é ansioso de ficar assim, ó, roendo as unhas, né? Eu conheço. E vocês aí de casa, conhecem ou não? Deixa o seu like, se inscreve. Nós estamos encaminhando aqui para encerrar esse vídeo, né? A gente está muito feliz aqui que vocês estão acompanhando os nossos vídeos, né? E curte e encaminha para que essa mensagem possa cada dia mais alcançar mais e mais pessoas, porque a ansiedade, a depressão, gente, é a doença do século, né? Então isso... Elas competem. Né? Competem, né? No futuro, as pessoas vão morrer mais de depressão e ansiedade do que de doenças normais, né? Tipo diabetes, outras coisas, enfim. Eu não sou médica, desencadeio. Eu não sou médica nem especialista para falar nisso. Mas a estatística diz que em 2030 vai se morrer mais de doenças mentais do que de doença cardíaca. Isso, então é real, é preocupante, né? Eu peço a Deus aqui que ninguém da sua família precise passar por isso, precise desse tratamento, porque a depressão e a ansiedade é uma doença silenciosa e às vezes ela vai ali corroendo, destruindo aos poucos. Então, eu vou deixar, né? Eu acho que a gente tem que deixar aqui para as mães, para nós mesmos também, manter o seu filho ocupado. Acho que é uma coisa, assim, é super importante isso para ele combater essa depressão e ansiedade. Diminuir o tempo que ele passa nas redes sociais, se possível, obviamente. Importante. E exercício físico e alimentação. A alimentação, a gente às vezes não dá tanta importância, mas essa serotonina, ela tem a alimentação do triptofano, é muito importante para você metabolizar a serotonina. E ela é metabolizada 90%, 80%, 90% no seu intestino. Então é importante que você tenha essa consciência de trazer uma alimentação saudável para o seu filho. Né? Não só para o seu filho, para a sua família também. Exercício físico, alimentação é a chave do sucesso. E eu queria deixar algo também. Procurei o médico dos médicos. Mateus, versículo 25. Exatamente. Não se ansieis por coisa alguma. Então, sempre recorra ao médico dos médicos, que lá no livro sagrado tem todas as respostas também. Amém. E lá diz que até os passarinhos do campo, né? Eles não guardam, não tecem, né? E se os lírios do campo também nada falta, imagina você que é filho e filha amada de Deus. Nada vai te faltar, então para com essa ansiedade. E você, Adriana, quer deixar suas considerações finais? Sim, que a gente olhe para os nossos filhos além dos véus da carne, que a gente possa perceber eles, né, além dos nossos olhos, porque ainda mais uma mãe, né, a gente sabe que quando a gente fecha os olhos, a gente ainda sente o cheirinho deles, né? E a gente pode realmente, né, ser ponto de cura dentro da nossa casa. Amém. 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 Pessoal, um beijo. Até o próximo